Salmo 34, apenas 4 versículos, do verso 6 ao verso 9. E a palavra do Senhor nos diz assim: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Palavras do Senhor. Aqui no Salmo 34, Davi nos convida a louvar a Deus. Deus que havia respondido todas as súplicas de Davi, da mesma forma como Deus hoje com toda certeza responde as minhas e as suas súplicas também, uma vez que o buscamos através do clamor, da confiança e também do princípio do temor. Mas aqui também no Salmo 34, Davi nos exorta, nos convida, não apenas a clamar, a louvar, mas a confiar em Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Davi foi um homem que provou, experimentou muitas coisas a respeito de Deus. Nós hoje também temos essa promessa, nós hoje também temos o direito e podemos alcançar aquilo que Davi um dia também experimentou da parte de Deus. Mas para isso, nesses 4 versículos que eu acabei de ler no Salmo 34, do verso 6 ao verso 9, para que a gente possa experimentar das mesmas maravilhas que Davi experimentou junto a Deus. Aqui nesses 4 versículos, o salmista coloca para nós algumas atitudes que todos nós devemos ter, para que, repito, dessa mesma forma, venhamos a experimentar as coisas que Davi experimentou. Uma das primeiras que eu trago para nós essa manhã como reflexão se encontra no verso 6, quando Davi diz que nós devemos clamar. No verso 6 ele inicia, dizendo: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Ora, quem clama alcança a resposta de Deus. Aquele que clama na presença de Deus, diz a palavra de Deus, Deus responde. Não à toa que aqui no verso 15 do Salmo 34 a palavra diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. E aí o verso 17 ainda complementa dizendo: os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Ou seja, é necessário clamar, e diz a palavra de Deus, que quando um justo clama, Deus ouve a oração de um justo. Ora, mas quem é justo diante de Deus? Se formos olhar para a nossa natureza humana, ninguém é. Ninguém. Não existe um sequer, diz a palavra. Porém, como eu me torno um justo diante de Deus, a ponto de clamar, Ele vir a me responder. Justo nada mais é do que aquele que busca andar em conformidade com a palavra de Deus. Justo nada mais é aquele e aquela que busca andar em conformidade com os mandamentos, com a vontade, com o desejo do coração de Deus para a minha e para a sua vida. Agindo assim, a gente se torna um justo diante de Deus. Porém, existe um outro requisito que Davi coloca para nós aqui no Salmo 34, que é importante viver para alcançar as maravilhas da parte de Deus. Diz a palavra de Deus no verso 8, que o segundo requisito é confiar. E olha o que diz o verso 8: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Bem-aventurado o homem que em Deus confia, ou seja, feliz será, bem-sucedido será aquele e aquela que em Deus confiar. E olha o que diz o verso 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. E aí também o verso 22 complementa o verso 18, quando diz: o Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Então, além de clamar a Deus, é necessário também confiar em Deus,
porque diz a palavra que o Senhor perto está daqueles que nele confiam, e ainda diz a palavra de Deus que Deus resgata aqueles e aquelas que também nele confiam. Mas não para por aí. Para viver o melhor de Deus, Davi ainda coloca para nós um terceiro requisito no Salmo 34, que é temer. E aí o verso 9 do Salmo 34 nos diz o seguinte: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. A própria palavra de Deus aqui já está dizendo que aquele e aquela que teme a Deus, nada terá falta na sua vida. E aí talvez o Salmo 23 possa se encaixar nesse contexto, e creio eu que todos aqui conheçam o Salmo 23. Porém, quando a palavra de Deus diz aqui no verso 9 a respeito do temor, esse temor nada tem a ver com ter medo. Se você olhar no dicionário, você vai perceber que é sinônimo. Ter medo e temor é a mesma coisa. Porém, o temor bíblico, o temor no contexto espiritual, o temor no contexto bíblico, nada tem a ver com medo, e sim reverência, adoração, respeito à pessoa e à divindade de Deus. Isso é ter temor a Deus, é ser obediente aos seus mandamentos. Queridos, a palavra de Deus nos ensina que servir a Deus não é sinônimo de não ter problemas, de não enfrentar obstáculos. Eu posso falar isso pela minha pessoa em primeiro lugar. Servir a Deus não significa que nós nunca iremos enfrentar problemas, iremos enfrentar obstáculos. Mas servir a Deus é sim viver com a certeza de que mesmo em meio às aflições, é o Senhor quem nos livra de todas elas. E aí o verso 19 do Salmo 34 nos fala a respeito disso, quando diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então a palavra de Deus nessa manhã te convida a buscar. Teria muitas outras coisas a falar em cima desse lindo Salmo 34 escrito por Davi. Este salmo que nos convida, além de louvar e adorar a pessoa de Deus, esse salmo que através da pessoa de Davi, o homem que foi segundo o coração de Deus, que nos convida a buscar, que nos convida a clamar, que nos convida a provar, que nos convida a confiar, que nos convida a temer a Deus. Se todos esses princípios, além de servir, estão sobre a sua vida, glória a Deus por isso, amém, glória a Deus pela sua vida. Caso contrário, a palavra de Deus te convida a viver o que diz o verso 8: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado os que nele confiam. Que assim seja sobre a sua vida, que assim seja sobre a vida da sua família também, no nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos no nome de Jesus.